Essa aula de hoje, eu vou fazer uma leitura aí do que está acontecendo no mundo, na conjuntura econômica, para vocês verem como que o desemprego e a inflação juntos afetam a nossa riqueza, o PIB e todos os seus desdobramentos. Eu vou falar primeiro sobre alguns dados do desemprego lá nos Estados Unidos, que um saiu quarta-feira e outro saiu agora, hoje, e a relação que esses dados têm com a inflação e o que está acontecendo no mundo. Uma série de dados que a maioria eu peguei no site investing.com.br, outros eu peguei ali em sites americanos e outros eu peguei ali num grupo de consultoria também dos Estados Unidos. O que eu queria expor aqui hoje é um pouco do conhecimento prático. É para fazer uma breve introdução. Se você hoje está operando no mercado financeiro e os dados de desemprego que saiu dos Estados Unidos, que os Estados Unidos gerou mais emprego, o que a gente vai ver na bolsa, em todas as bolsas aí do mundo, é a bolsa caindo. Você falou, mas por que mais desemprego fez a bolsa cair? Devia ser o contrário, porque mais emprego significa mais atividade econômica significa que as empresas valem mais, certo? Porque o valuation delas, pelo fluxo de caixa descontado, vai estar maior. Os Estados Unidos está sinalizando que vai baixar a taxa de juros em breve. Mas o que acontece é que, antes de mais nada, né, a gente tem que ter um entendimento de como que a coisa funciona, das políticas econômicas, sobretudo a política monetária. O conteúdo que eu vou falar aqui já pressupõe que vocês vão entender alguma coisa da política monetária, mas é um tema que a gente vai ver nas próximas aulas, certo? Quais as variáveis que influenciam. Mas, sobretudo, para resumir do resumo, depois a gente revisa isso na aula de monetária, existem dois tipos de política monetária, a expansionista e a contracionista. A expansionista vai lidar com as variáveis quantidade de moeda disponível no mercado, isso também é conhecido como a base monetária, e também a taxa de juros. Essa taxa de juros é a taxa básica de juros da economia. E aí o que a gente tem aqui? Quando tem uma política expansionista, quer dizer que o governo quer botar a lenha na fogueira. Então, por que o cara faz uma política expansionista? Para acelerar a atividade econômica, aumentar o PIB, sair de recessão, aumentar o número de empregos. E daí, pessoal, e o que acontece? Quando o governo quer estimular a economia, ele faz com que a base monetária aumente. E por tabela, como tem mais dinheiro disponível no mercado, o que é o preço do dinheiro? Quanto custa o dinheiro? O dinheiro custa a taxa de juros. Então, se ele quer pôr lenha na fogueira, ele vai aumentar a base monetária e diminuir a taxa de juros. Às vezes, ao mesmo tempo, os dois, às vezes um pouco mais os juros, um pouco menos a base monetária, mas esse é o movimento que acontece. Tem o caso da política monetária contracionista. A contracionista vai fazer exatamente o contrário. Ela vai reduzir a base monetária e vai aumentar a taxa de juros. E por que ele vai fazer isso? Primeiro, para controlar a inflação, sobretudo para controlar a inflação, às vezes ele vai fazer isso também para controlar o câmbio, entre outros motivos. Mas esses daí são os principais. E a gente vai abordar mais dos motivos e justificativas e como que aumenta ou diminui a base monetária nas próximas aulas que eu falar sobre política monetária. Quando a gente ouve aí nos jornais e meios de comunicação que uma economia imprimiu dinheiro, vocês já ouviram esse termo? Não dá para imprimir dinheiro aqui ali. Isso é um jargão, mas é hiper simplificado, assim, vamos dizer. Porque, na verdade, a questão de imprimir ou não dinheiro é pouco relevante. Questão de imprimir ou não, o papel moeda em si, ele todo dia ele é destruído um tanto e reposto outro por conta do desgaste do próprio material. Mas a questão que a gente fala de imprimir dinheiro, entre aspas, está mais relacionada à questão da quantidade de moeda que está circulando na economia. Vai ter momentos que a economia vai demandar mais dinheiro, vai ter momentos que demanda menos. Hoje a moeda, nossa, não tem um lastro em ouro. A gente trabalha com a moeda fiduciária, que é baseada na confiança. Confiança do quê? Do governo honrar com suas dívidas. Que dívida é essa? É a dívida que ele pega dinheiro emprestado do povo, através dos títulos públicos, e remunera elas através de uma taxa de juros, que é essa taxa aqui. Né? No caso do Brasil é a taxa Selic, no caso dos Estados Unidos tem a taxa básica deles lá. Dada essa introdução de economia monetária, eu vou falar das paradas aqui e talvez vocês vão começar a entender melhor. Essa semana aqui saiu 2 dados sobre o desemprego. O primeiro dado que eu vou mostrar chama-se ADP. É a variação de empregos privados, só que aqui ele pega os empregos formais, porque ele faz uma contabilidade ali da quantidade de carteiras assinadas que foram efetivadas e que foram demitidas, certo? Então é uma das óticas que a gente olha a variação dos empregos. Isso aqui no Brasil é equivalente ao CAGED.
que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Recentemente, aqui eu trouxe alguns dados aqui. Esse gráfico aqui, primeiramente, ele vai até maio ali de 2023. Né? E vocês podem ver que a variação de empregos privados ela aumentou ali em maio de 2023. Nessa época aqui, o pessoal ainda já estava preocupado com a questão da inflação, se a inflação ia estar controlada do jeito que o governo achou que estaria sendo controlada. E quando veio um dado alto desse, o pessoal começa a ficar preocupado. Porque para a inflação cair, e assim, a inflação, como vocês viram ou vão ver na aula de inflação, tem muitos males na economia, então tem que se controlar a inflação. Só que um dos jeitos de controlar a inflação é aumentar o desemprego, é fazer as pessoas ficarem desempregadas. Porque o trabalhador não pressiona o seu empregador por salários mais altos e também as pessoas economizam mais quando elas têm que ir comprar, porque ficam com medo de ficar desempregadas também, porque vê que a economia não está indo lá aquelas coisas, está aumentando o desemprego. Então, diminui a pressão da demanda sobre os preços e diminui a pressão dos trabalhadores sobre o salário. Aqui tem um dado que veio um pouco mais para trás aqui no período, né? Essa alta aqui foi um pouco depois ali foi em 2021. O que acontece? Quando deu a pandemia, muitas interpretações ali sobre o que ia acontecer com o mundo, na economia, a galera entrou em pânico. Então todo mundo ficou chocado, o desemprego aumentou bastante. Vocês vão ver ali alguns dados depois sobre o desemprego, né? Ele aumentou muito. E quando a gente está numa crise econômica, o governo fez uma política expansionista. Então ele botou bastante lenha na fogueira. A gente fala esse negócio de imprimir dinheiro da inflação. Vocês já viram isso? Alguém falar isso? No começo da pandemia, os Estados Unidos jogou na sua economia 5,6 trilhões de dólares entre incentivos e outras paradas. Ele literalmente imprimiu dinheiro. Mas, naquele período, você não teve um negócio de inflação. Porque é mentira que toda vez que imprimir dinheiro dá inflação. Mas é verdade que você tem que analisar cada caso. Porque pode ser que gere, pode ser que não gere. Quando que vai gerar? Imagina que um está lá com o seu desemprego é quase zero, né? A economia está bem aquecida. A capacidade produtiva das empresas está atuando no máximo. Então, para aumentar a oferta de produtos, o único jeito é fazer novos investimentos. Quando a economia está nesse ponto e há um estímulo, seja ele monetário ou fiscal, o que acontece no curto prazo é que a gente tem inflação sim, porque a oferta não consegue acompanhar a demanda, né? Como vocês sabem, a inflação é causada por um descompasso ali entre a oferta e a demanda. Se os dois crescem junto, a gente não tem inflação. Agora, se a economia está em crise, vamos supor, o desemprego está lá em 20%, a capacidade produtiva em 50%. O cara que poderia produzir 100 unidades de produto por mês está produzindo 50. Quando existe um estímulo monetário, uma economia expansionista, o cara que é o empregado, ele não vai chegar para o chefe dele e falar: aumenta meu salário aí, patrão. Porque ele vai falar: você não está vendo que tem 20% de desempregado na economia? Se botar a pressão aqui, você vai levar um tapa da mão invisível do mercado na cara. Você vai ser demitido, certo? Então, quando há um estímulo monetário ou fiscal, o desempregado, o trabalhador, geralmente não vai pressionar tanto os preços dos salários. Por outro lado, o cara que está produzindo, ele durante a crise, ele acumula estoques. Ele tem lá uma capacidade ociosa que ele tem que usar. Então imagina, você podia estar produzindo 100, está produzindo 50. Você escutou que vai ter um estímulo monetário, começou a vender mais. Você vai na hora aumentar o preço dos produtos? Não, primeiro você vai desovar seus estoques, você vai começar a utilizar mais a sua capacidade produtiva, por conta de economias de escala, economias de escopo, mas uns tantos motivos ali. Depois que você vai aumentar a sua oferta, se você pensar assim, nossa, agora sim, eu estou com 90% da capacidade produtiva sendo utilizado. Então, aí você pode ver se é o momento ou não de aumentar preço, mas antes disso, não. Então, o aumento da demanda, ele é correspondido com o aumento da oferta também. Então, você não gera inflação, certo? E não é aqui o Karl Marx falando. Isso aqui é o que aconteceu na economia americana. E é o que acontece em todo lugar. O que é importante salientar é que a gente tem que diferenciar ali o que é entendido em meios de comunicação que é simplificado e muitas vezes tem seus próprios interesses, do que é o que acontece na realidade aqui. Aí o que acontece? Lá em junho de 2021, vocês podem ver aqui que houve uma criação de 886 mil empregos só no mês ali de maio, né? Que é o período anterior. Isso indica que a economia, apesar do governo estar puxando o freio da economia, tentando segurar um pouco o crescimento para não gerar inflação, a economia ainda estava bem aquecida, porque estava gerando muito emprego. E aqui, quando a gente olha esses dados,
e isso vai servir para vários. O que a gente tem? Vocês podem ver nessa tabela aqui, que ele vai de baixo para cima, o que tem nessa tabela aqui é o atual, a projeção e o anterior, certo? O que acontece é que, assim, o mercado vê o saldo, o número anterior, e faz uma projeção com base nas expectativas ali de interpretação de várias variáveis. Vamos supor que a projeção foi 179, que nem está aqui nesse último dado de abril. Ele foi divulgado no começo de maio, mas ele é um dado de abril. E o dado que veio foi 192. E como que se interpreta isso? O que interpreta é se o mercado projetou uma coisa que foi abaixo ou acima do que veio. E qual que seria o interessante da expectativa. Se o mercado projetou 179 e veio 192, quer dizer que a projeção da galera estava errada pro lado contrário. A política contracionista que o governo está fazendo não está sendo suficiente para frear a economia. E se ela não está sendo suficiente, quer dizer que ele vai manter a taxa de juros alta por mais tempo, e mantendo a taxa de juros alta por mais tempo faz o valor das empresas na bolsa, no mercado, tudo cair. Então essa que é a interpretação. Vou mostrar outro dado do emprego. Esse aqui é o mais importante de todos. Sai toda primeira sexta-feira do mês, sempre que saiu o ADP na primeira quarta-feira do mês. Se o ADP saiu, se o mês começou tipo na quinta, vai sair só na outra semana o ADP, o payroll vai sair na segunda sexta-feira do mês. O payroll é um relatório de empregos e é medido com base amostral, como se fosse a nossa PNAD aqui do IBGE. E tem a mesma interpretação, só que ele sai antes e sai depois do ADP, né? Mas ele gera mais impacto no mercado. Aqui tem alguns dados importantes salientar aqui, ó. Quando vem aqui, ó, o anterior foi 315. A projeção dos caras para esse dado foi 238 e veio a menos, o mercado se empolga. O mercado fala, pô, atualmente, tá? Vai ter momentos que a interpretação vai ser diferente, mas na conjuntura atual, como a inflação dos Estados Unidos está alta, né? Formar menos vagas de emprego é um sinal bom para a Bolsa de Valores, porque indica que no futuro os Estados Unidos vai baixar a taxa de juros e vai gerar mais emprego e tudo mais. E aí, pessoal, aqui é um dado sobre a taxa de desemprego dos Estados Unidos. Eu trouxe aqui um dado que vai um pouco mais longe. Então veja aqui, ó, o desemprego aumentou bastante aqui quando a gente saiu de 2008 até 2010, por conta da famosa crise do subprime, que começou em setembro, outubro de 2008, e se desdobrou por 2009 inteiro. E depois os Estados Unidos foi se recuperando aqui, até que veio a pandemia. Ó. Então veja que os Estados Unidos tem uma taxa, por outros anos ali, na média ali de uns 4%. Na pandemia, ela chegou a bater mais de 14% num tiro. Assim. Então alguns dados aqui da projeção, mais atuais aqui, né? O que o mercado está querendo? Desde que a inflação deu seu pico ali no meio de 2022, vou mostrar o dado da inflação daqui a pouco, a inflação subiu bastante ali e os Estados Unidos falou, agora a gente tem que estimular a economia para aumentar esse desemprego aí. Só que vejam só, que o desemprego ele não está penando para chegar no 4%. Ó, desde ali, junho de 2023 até hoje, a taxa de desemprego está oscilando ali entre 3,9% e 3,7%. Então, a economia está muito aquecida nos Estados Unidos. Mais vaga de emprego do que gente querendo trabalhar. Aí mostrar um dado da inflação. Que isso se desdobra o quê? Na inflação dos Estados Unidos. Que a meta dos caras é que a inflação chegue a 2%. Que lá o natural deles é 2%. Só que se o desemprego não aumentar, vai ser muito difícil eles chegarem a essa taxa de... Então veja só que esse é o dado do IPC, que é um dos principais indicadores de inflação dos Estados Unidos. E vejam só aqui, ó, teve períodos que chegou a 0, mas na média aqui, ó, tá perto dos 2%. Aqui quando começou a pandemia, onde foi a inflação? A 0, mesmo com um monte de estímulo fiscal e monetário que teve naquela época. 0. O que acontece? No começo de 2022, começou várias tretas acontecendo no mundo aí. Uma das principais aí é a guerra na Ucrânia. E como que a guerra na Ucrânia vai afetar a inflação nos Estados Unidos, que afeta o desemprego nos Estados Unidos, que afeta os juros nos Estados Unidos, que afeta os juros no Brasil, que afeta o câmbio do Brasil, que afeta a inflação aqui, que afeta o meu salário. O preço das commodities subiu bastante. A inflação na Europa começou a subir também. Primeiro por quê? Muitos falaram, ô Rússia, não vai invadir a Ucrânia não. Aí você falou, vocês não querem que eu invada? Foi lá e fechou a torneira de gás natural. A Alemanha estava totalmente dependente do gás natural da Rússia. Estava terminando de construir o terceiro gasoduto que levava gás da Rússia até lá no centro da Alemanha. Toda a indústria alemã estava já bem alocada ali com o gás. E assim, eles estão usando gás hoje porque
um processo anterior, fechou muitas usinas de energia nuclear, né, com um apelo de sustentabilidade, não vamos explodir usina aqui e tudo mais, né? Então começou essa transição energética, aumentou a dependência da Europa para o gás natural da Rússia. A Rússia foi lá, aproveitou esse momento, né, e invadiu a Ucrânia. E a Ucrânia também é uma das principais produtoras de grãos para a Europa. Então, o preço do trigo, assim como outras commodities, disparou também. O petróleo, que no começo da pandemia chegou a custar $20 o barril, chegou a bater 110 ali. E ali vocês lembram que também no meio de 2022, meio que no começo ali um pouco depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, tinha muita treta aqui no Brasil de a gente falar assim, por que o preço da gasolina tá subindo? Vocês lembram disso? Até que toda semana tinha algum bafafá ali do Bolsonaro falando assim, vou mudar alguém da Petrobras, isso aqui tem que ser mexido. Mas não mudava nada, ele só estava querendo ganhar tempo com seus eleitores e trocou gente lá, mas ficou tudo a mesma política de paridade de preço internacional, que está até hoje, inclusive, né? Muito da crítica do pessoal da oposição, em geral, até alguns da situação, é que, essa política de paridade de poder de compra que a Petrobras adota para cobrar o preço do petróleo a preço de um mercado internacional. Então ela cobra o barril $90, sendo que ela extrai o barril aqui por $10. Essa diferença a gente vai pagar na inflação depois. Então o que acontece? Aumentou também o preço do petróleo. A cereja do bolo foi ainda um navio que... Vocês lembram desse navio que atolou lá no canal de Suez? Então, esse cara aí, ele aumentou a taxa de inflação do mundo todo, porque o navio ficou ali parado quase uma semana, e os navios que estavam ali na boca do gol para entrar no canal pensavam assim, e agora? Será que a gente espera esse navio desencalhar? Ou a gente dá a volta na África para chegar lá na Europa? Caminho longo, né? Para ainda piorar a situação, em muitos momentos a China mandava uns lockdown ali. E a China mandando lockdown nas cidades principais de escoação de produtos que tem portos ali, a China trava o mundo inteiro. Porque hoje em dia a China é o maior parceiro comercial na compra e na venda da maioria do mundo. Do Brasil da China dos Estados Unidos acho que também. Então a China está completamente integrada ao comércio internacional. E quando ela trava ali o seu porto, também faz com que tenha atraso. E atraso reflete o quê? Aumento no custo do container, que mais do que triplicou de valor, também aumentou a inflação. Então, essa paulada aqui que aumentou a inflação, teve muitos componentes da inflação que a gente chama de oferta, porque aumentou o custo do frete, aumentou o commodity, matéria-prima, né? Então, é uma inflação de oferta que foi contaminada ali. Só que acontece o quê? Quando dá inflação de oferta, é muito difícil, às vezes, tratar na raiz do problema. E, ao longo do tempo, se essa inflação persiste, ela vai contaminando os outros preços da economia e acaba gerando inflação de demanda e inflação inercial também. Então vejo que ali no meio de 2022, a inflação dos Estados Unidos chegou no seu pico de 9,1. E para os caras lá isso é um desespero completo. Então os Estados Unidos, que no começo da pandemia estava com a sua taxa básica de juros a zero, no intervalo entre 0 e 0,25, que lá é uma banda, ele teve que começar a pensar em subir juros. Em 2022 ainda, ele começou a subir sua taxa de juros, estacionou ali no intervalo de 5 e 5,25, que para níveis de Estados Unidos é altíssimo. Certo? Lá a taxa normal é perto dos 2%, 3%. Aqui no Brasil, quanto que estava a Selic nessa época aí? 13. Então, a gente faz uma política contracionista muito mais pesada, mas isso aí eu vou discutir mais nas próximas aulas ali de política monetária. Aqui eu trouxe um dado do último relatório do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, a gente chama de Fed, e aqui traz dados aqui sobre a variação do GDP, que é o PIB, variação e a projeção também dos índices de desemprego, da inflação e do núcleo da inflação. E o que a gente pode ver aqui é como que o Banco Central americano imagina que a economia vai se desempenhar nos próximos anos. Então, eles estão vendo que o PIB tem expectativa de que cresça em 2024 2,1 e nos próximos anos 2, e no longo prazo que ele cresça ali 1,8, certo? Ali o desemprego, eles estão com a expectativa que o desemprego chegue ao final desse ano em 4%. E que aumente para 4,1 no final do 2025 e no longo prazo fique em 4,1. E a inflação, aqui, essa que é a parada. A inflação eles querem que chegue lá no final desse ano em 2,4 e 2,2 ano que vem e no longo prazo em 2. E quanto que está a inflação aqui? Segundo o último dado, a inflação está em 3,5%. E vocês podem ver, e aqui a projeção anterior, então, mês passado, né? Na última mês de abril aqui. A projeção era 3,4.
Então o pessoal falou, bom, foi 3,2, agora vai 3,4, a gente já espera que vai ter uma oscilação positiva, mas tá tudo bem. Se viesse 3,4, o mercado ia ficar de boa. Agora veio 3,5, o mercado fala, vixe, estamos errando nas contas aí, alguma coisa que estava fazendo a inflação aumentar. Então, quando sair o próximo dado, dia 15, da inflação, se ela vier acima de 3,5, a gente vai ver as bolsas de valor tudo aumentando bastante sua volatilidade, bastante coisa caindo. Aqui tem alguns gráficos que vão traduzir exatamente a mesma coisa que estão ali na tabela, só que aqui a gente vê os dados de 2019, 20, 21, 22, 23, e aqui a expectativa de 2024 dos próximos anos. Esse tracinho vermelho aqui é onde eles acham que está a mediana, e aqui essa perninha para cima e para baixo é a margem de erro que eles têm ali. Então eles estão vendo que o desemprego ele vai aumentar um pouquinho aqui em 2024, do que está hoje, e o PIB vai ficar ali por volta dos 2%. E aqui que é o mais significante, o que eles querem, né? Eles querem que a taxa de juros chegue ali nos 2%. E essa reunião aqui que eu peguei esses dados é uma reunião do Federal Reserve de abril. Então, dessa reunião atual, última, aí não teve ainda. E lá funciona o seguinte, como que eles tomam a decisão de quanto que de juros eles vão pôr na economia? Eles se reúnem lá, todos os presidentes dos bancos centrais de todos os estados, e cada tanto lá tem uma cadeira, e daí junta lá a turminha e são perguntados para ele, quanto que você acha que vai estar a taxa de juros no final de 2024? Cada bolinha dessa aqui no gráfico significa uma pessoa que votou. Então, tem uma pessoa que votou que a taxa de juros vai estar no intervalo de 4,5 e 4,25. A maioria votou que vai estar entre 4,5 e 4,75. Mas está aqui por aqui, né? Agora, quando vai passando para 2025 e 2026, vocês veem que a variação aumenta do cara que acha que vai estar menos do cara que acha que vai estar mais, né? Então quer dizer o quê? Que a galera está com incerteza ainda. Tem gente que acha, esse cara aqui acha que a taxa vai estar lá por 5,25 ano que vem, no final do ano que vem. Então esse cara acha que a inflação vai feder pra caramba ainda, que vai fazer com que a política contracionista tenha que ser mais forte ainda. Mas no longo prazo, né, a galera acha que pode chegar ali a 2,5%, só que ainda tá nebuloso o negócio. Então essa é a expectativa dos presidentes dos bancos centrais lá nos Estados Unidos, para formar a taxa básica de juros dele. Mas e o que o mercado acha que vai estar a taxa de juros? Porque são visões diferentes. Certo? Isso aqui é um dado de uma ferramenta que acompanha lá as reuniões do Fed. Então, primeiro que o mercado, para a próxima reunião que vai ter dia 12 de junho, 96% do mercado aposta que não vai ter mudança na taxa de juros dos Estados Unidos. Não é surpresa para ninguém. Hoje, né? Mas, no começo do ano, como a inflação estava ficando mais branda, todo mundo já estava achando que no meio do ano agora, os Estados Unidos começassem a descer a taxa de juros dele. Se os Estados Unidos começam a descer a taxa de juros, você vai ver a Bolsa Americana subindo, você vai ver a Nasdaq subindo, você vai ver a Bolsa Brasileira começando a dar um respiro, que tá uma draga, né? Não sai do patamar que está há muito tempo. Bitcoin da vida, essas criptomoedas vai subir bastante, né? A gente está entrando num período de Bitcoins aí do halving, né? Alguém já ouviu falar dessa parada aí? Tinha tudo pro Bitcoin explodir aí. Só que, como tá tendo inflação, como tá tendo essas paradas de juros, mais outras tretas que pode acontecer ainda, aí o pessoal tá com receio de investir, né? Aqui é o que eles achavam há um mês atrás e o que eles estão achando hoje. Então, há um mês atrás, 80% do mercado só achava que a taxa ia ficar entre 5,25 e 5,5, que é o patamar atual. E tinha lá quase 20% que achava que a taxa ia cair 0,75 nessa reunião de junho agora. Só que, atualmente, o mercado já falou, não vai mais, não tem chance. 96% do pessoal eu acho que não tem como cair. E aqui para a reunião seguinte, né, em 31 de julho, essa reunião acontece cada 40 dias. Então, veja que quase ali 50% achavam só que a taxa ia se manter naquele mesmo patamar que está hoje. Agora, quase 80% do pessoal acha que vai se manter. E o que significa isso? É o entendimento já do mercado que o estímulo monetário não vai vir esse ano nos Estados Unidos. Então, eles vão ter que puxar mais o freio, quer dizer que vai pressionar a inflação, quer dizer que vai fazer a economia cair e vai aumentar o desemprego, certo? E aqui são dados das próximas reuniões e as probabilidades para cada uma das decisões de taxa, né? Então, na próxima reunião, 96% acha que vai manter ali no patamar que está, mas quando chega ali em setembro, o pessoal já está falando, vai baixar 0,25 pelo menos em setembro ou em novembro ali, né? Agora, vocês veem que o mercado começa a ficar mais dividido aqui. É difícil ter um consenso dos dias seguintes. Por quê?
que isso mostra que o mercado está com uma incerteza muito grande ainda. É um conteúdo mais denso ali, mas é para vocês verem que existe aplicação nas paradas, né? E depois acho que vocês entendendo a aplicação, depois quando a gente passar pela teoria vai ficar mais fácil de tragar. Aqui é um dado, são dados aqui do S&P 500, aqui são um gráfico de candles. Alguém já ouviu o gráfico de candles? De bolsas de valores? Já viu? Cada velhinha dessa aqui, ela apresenta quatro valores. Ela pode ser positiva ou negativa. No caso aqui, se for vermelha é negativa, se for verde ela é positiva. Aqui analisando o gráfico, a gente vê que quando a inflação estava mais alta ali e... né, ó, só para vocês terem noção, esse tombo aqui no começo do gráfico foi a pandemia, e depois da pandemia o mercado se recuperou ali, ó, em coisa de um ano já estava num patamar parecido já que estava antes da pandemia. Depois, o ano 2021 cresceu bastante. E aqui, ó, começo de 2022, começou a guerra na Rússia, a inflação começou a subir. E aqui, em meados de 2022, a inflação estava disparando. E é aqui que o Fed, lá, que é o Banco Central dos Estados Unidos, começa a subir juros. Aí um embrulho aqui e ali, né? A bolsa ainda se animou. Boa parte desse impulso aqui nos últimos meses foi também pelo advento das Big Techs, da inteligência artificial, do controle da inflação. Várias coisas estavam ali numa conjuntura favorável. Agora, nos últimos meses, né, o negócio começou a virar um pouco o jogo. Esse aqui é um gráfico semanal, então cada vela dessa aqui é uma semana. Então você vê que nas últimas 3 semanas a gente ainda teve um crescimento. Mas nas 3 semanas anteriores a essa, a gente teve uma queda muito abrupta, porque dados ali que o desemprego estava mais alto e que os Estados Unidos não ia baixar a taxa de juros esse ano. Esse é o gráfico diário. Então, cada velhinha dessa aqui é um dia. Para não demorar muito, vou passar aqui mais rapidamente os outros itens aqui. Nós temos aqui os dados da Nasdaq. E a Nasdaq, para quem não conhece, é uma bolsa de tecnologia. Então, é um índice que compõe ali várias empresas que estão ligadas às Big Techs. E são empresas que, por ter uma escalabilidade maior, e sim, quanto mais elas investem, mais elas acabam ganhando, elas se alavancam bastante. Então, um Facebook da vida, a Amazon, eles pegam bastante dinheiro emprestado, bastante dinheiro com ações também, né, como sócios, né, capital de terceiros e capital privado próprio, e investem em seus negócios. Só que essas empresas pagam juros. Quando o juro sobe, elas são mais impactadas que as empresas que estão em outro tipo de mercado, que não é tão alavancado. Então, o movimento que a gente vai ver da taxa de juros se mantendo pode ser espelhado aqui na Nasdaq nos próximos meses. Aqui eu trouxe um indicador que é importante também, uma hora eu vou comentar mais sobre ele, mas é o índice de volatilidade. E esse indicador também é conhecido como VIX, né? Escreve-se VIX, VIX. Aqui no Brasil a gente fala de VIX. Fala VIX por quê? Porque quando aumenta a volatilidade do índice S&P, quer dizer que alguma treta está acontecendo. A volatilidade é o quê? É o tamanho da variação que tem em um certo período de tempo. Vejam só aqui, ó. Na crise de 2008, 2009, o VIX chegou a bater 90 nesse indicador. E outras crises ele chega a bater 50. A pandemia aqui, ó, passou de 80. Se em algum momento da vida de vocês olharam para esse gráfico, você vê o negócio batendo 80 aqui, pode vender casa, carro, tudo e colocar tudo em bolsa de valor que o negócio daí vai só subir. Porque o fundo do poço é quando o negócio está nesse nível aqui. Vai ter gente desesperada, vai ter jornal falando que o mundo vai acabar. Esse é o melhor momento para se investir. É esse. Quando o VIX passa de 80%. Você pode fazer o dinheiro da vida sabendo uma estratégia boa e investir nessa hora, né? Se ele chegar nos 50 ali também, já é um bom indicador. Atualmente, ele está ali perto dos 12, que indica que o mercado deu uma apaziguada. Agora, quando ele está aqui, geralmente, né, ele, pela sua oscilação, é muito possível que vai subir nos próximos dias ali, a depender dos dados que vai sair de inflação e desemprego nos Estados Unidos. Aqui só para mostrar o quanto que os Estados Unidos tinha de taxa-alvo da sua taxa de juros. Então vejam que ele, para conter os efeitos da crise ali de 2008 e 2009, antes da crise de 2008 e 2009, ele aumentou a taxa de juros ali a 5%. Isso também pode ter sido um dos causadores da crise de 2008 e 2009, que fez com que o preço dos imóveis não continuasse sua trajetória de sempre valorização, que fez com que as hipotecas de títulos podres falissem, né? Os caras não conseguiam pagar suas hipotecas e os fundos que vendiam seguro para isso faliram, gerou a crise toda. Aqui em 2017, ali, até o começo de 2020, a gente estava vendo ali a taxa de juros subir ali para um patamar perto de 2%.
e quando veio a pandemia foi para zero. Aqui é o intervalo, então fica entre 0 e 0,25. E aqui, ó, no meio de 2022 foi que a gente vê esse salto aqui, ó. É isso que derrubou as bolsas nos últimos anos. Foi esse salto vertiginoso aqui, que estava em 0, foi para 5,25 e 5,5, o intervalo. Aí tem a taxa de juros do Brasil, né? Aqui para vocês terem noção, ó, 2014, quando a Dilma se elegeu no segundo mandato, ela subiu a taxa de juros para 14%, a inflação já estava disparando. Aqui já em setembro de 2019, a gente chegou a um patamar de 2%. E pouco antes da pandemia continuou nesse patamar, depois a gente foi subindo ali. Mesmo ainda a economia precisando de estímulo, a gente já foi subindo antes para conter a inflação. Eu não vou me aprofundar muito nisso, não. E para acabar aqui, pessoal, aqui vocês vão ver que é uma coisa interessante, né? Aqui é um dado sobre a variação do PIB real dos Estados Unidos ao longo dos anos. Vocês podem ver que nessas linhas aqui, que cortam o gráfico aqui em cinza, são períodos de recessão. Então a gente sabe que existem ciclos econômicos, só que a maioria das vezes que a economia cai, ela cai menos do que ela sobe nos outros períodos. Por isso que a gente vê um crescimento a longo prazo. Um dado que eu trouxe aqui também, para cruzar com isso, não vou explicar muito para não perder muito tempo, mas é o PMI. Esse dado aqui ele vai medir o quanto que a atividade nesse caso aqui é industrial, está variando de mês a mês. E esse índice funciona da seguinte maneira: ele é um índice com base de 50. Se o dado veio 51, quer dizer que aumentou em relação ao mês anterior. Se veio 49, quer dizer que diminuiu em relação ao mês anterior. Esse é o PMI dos Estados Unidos, industrial, né? Então vocês veem aqui, ó, quando chegou, ele estava ali perto dos 50, chegou a pandemia, bateu lá nos 35 quase. Então foi o tamanho do tombo dos Estados Unidos. Depois aqui da pandemia ele voltou a crescer, teve períodos aqui que quase bateu 65, e atualmente ele estava ali perto dos 50. Agora o pulo do gato é o seguinte, ó. Esse aqui é outro dado de outra fonte aqui, da Bloomberg, mas é do PMI também. Então vejam que quando temos umas crises econômicas, a gente tem esse mergulho aqui, e quando a economia está voando, ele tem esses picos aqui em cima. E aqui, esse é um gráfico que junta o PMI com a curva de 10 anos, o título público de 10 anos dos Estados Unidos, só que ela está invertida. Por que isso? Porque a gente tem pela teoria econômica, a taxa de juros é inversamente proporcional ao crescimento econômico. De modo que se eu aumento a taxa de juros, o dinheiro que está na economia real vai para o mercado financeiro, né, e a gente puxa o freio da economia. Maior taxa de juros significa que eu vou ter menos financiamento, vou ter menos crédito, a economia cai. Menor taxa de juros é estímulo para a economia. É igual o lance da política monetária expansionista e contracionista que eu falei aqui. E quando a gente inverte essa curva, a gente quer pôr, né, visualmente as duas na mesma direção. Se cai a taxa de juros, o esperado é que tenha um aumento no PIB, certo? Só que, né, quando a gente vai desdobrar isso nas próximas aulas de política monetária, mas para vocês entenderem, a decisão da taxa de juros hoje vai ter um impacto que demora um tempão para chegar na economia, porque é o período que demora para que essa decisão contamine os preços da economia, estimule ou desestimule os mercados. A gente tem que, nos Estados Unidos, a decisão de juros hoje vai impactar o PIB daqui a 14 meses. Então, se hoje ele pega a taxa que está em 5 e põe em 2%, a gente vai ver um desdobramento daqui a 14 meses que o PIB vai estar mais alto. Claro que não, 14 meses explode o PIB. Não, ele vai procurando aquela taxa. E se a gente põe esse lag, esse delay que existe de um dado para o outro no gráfico, olha só o que acontece. Puxei aqui 14 meses. E vocês podem ver aqui que o PMI está em vermelho e a taxa de juros futura está em preto. E a gente pode relacionar isso da seguinte maneira. Ó. Veja só que quando a taxa de juros está caindo, né, no caso, essa curva azul está invertida, né? O eixo X dela está aqui de 0 aqui em cima para 7, para ficar mais visualmente fácil de entender. Então veja só que subiu aqui a taxa, caiu a taxa de juros, olha o que aconteceu com o PMI. Né? Então, em vários momentos aqui a gente vê, ó, a taxa de juros cai, o PMI sobe. A taxa de juros cai, o PMI sobe. Né? E aqui nos últimos momentos a gente vê que a taxa de juros está aumentando, né? E aqui a gente está no PMI nessa expectativa aqui. Então, para tudo se manter como está hoje, né, parece que a maior probabilidade é que a taxa de juros vai fazer com que a economia dos Estados Unidos reduza o seu PIB nos próximos meses aí. E aqui a gente tem outra comparação, né? É o PMI com o S&P 500, que é o principal índice da Bolsa Americana, das 500 maiores empresas da Bolsa. E a gente vê aqui que quando o PMI cai, a Bolsa também vai sofrer esses efeitos, né?
atualmente aqui a bolsa está lá em cima e o PMI parece que pode cair no futuro. E aqui o último slide, pessoal. Esse aqui é um dado do nível de alavancagem de fundos de investimento. Então vocês podem ver que tem uma relação aqui. Quando eles diminuem a alavancagem deles, quer dizer o quê? Que eles estão reduzindo o tamanho da mão deles no mercado, que eles estão apostando menos que o mercado vai subir, depois o mercado vai lá e cai. E vejam só que nos últimos dias aqui, a gente vê que reduziu a alavancagem desses fundos de investimento, né? Então, se isso tiver uma influência suficiente aqui, a gente pode esperar que o S&P 500 pode cair nos próximos meses aqui também.